Após uma longa demora, os caças F-16 saem da Holanda em direção à Ucrânia. A Ucrânia está esperando essa ajuda há um bom tempo e já reclamou algumas vezes, no caso ali o Zelensky, no que se refere à demora da entrega do material militar prometido para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, nós temos aí o Instituto para a Guerra trazendo um estudo e avaliando que as perdas materiais da Rússia foram muito consideráveis para conquistar a região de Avdiivka e a porção oeste do território de Avdiivka na direção, no sentido de Pokrovsk, que é onde a Rússia hoje busca conquistar este importante eixo logístico dentro do território da Ucrânia. E mais ainda, nós temos a Rússia avançando nessas regiões, ainda que não numa velocidade de blitzkrieg, mas avançando de maneira constante. Esse é um ponto importante, tanto é que há aquela discussão aí de que não, o objetivo da Ucrânia não é segurar certas cidades que são pequenas, mas sim fazer uma contraofensiva e reconquistar o território como um todo, enfim. Acho pouco provável. Porém, nós temos ataques certeiros por parte da Ucrânia em postos de combustíveis e também em espaços de aeronaves no território da Crimeia. Ataques bastante certeiros, conforme nós iremos observar no vídeo de hoje. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. No caso aí, hoje é dia 7 de outubro de 2024. Nós temos então um assunto importante, esse aí que se refere justamente aos caças F-16 que saem aí dos Países Baixos para a Ucrânia. Esses aviões foram prometidos já há um bom tempo para a Ucrânia e uma demora bastante significativa aí para que essa ajuda em termos de equipamentos militares para a Ucrânia demora bastante, enfim. Agora, a outra questão importante é o quanto que os pilotos, eventualmente, ali na Ucrânia vão ser treinados para, eventualmente, operarem essas aeronaves contra a Rússia, enfim. Agora, antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E hoje, aliás, dia 7 de outubro, faz um ano do ataque do Hamas contra os israelenses ali. Nós fizemos um vídeo mais cedo tratando do que aconteceu desde então. Um dia que mudou para sempre a história do Oriente Médio. Dê uma olhada no nosso canal. Pessoal, aqui vamos observar ainda esse ataque da Ucrânia contra a região da Crimeia. Um ataque bastante certeiro, atingindo ali postos de combustíveis, bem como também aeródromos, conforme nós vamos observar. E claro, a Rússia tenta avançar na região de Pokrovsk, conforme eu mencionei, apesar de ter e sofrer perdas bastante consideráveis de material. E claro, vamos observar o fronte, em especial a região de Kursk, bem como também a região aí de Pokrovsk. Vamos ali observar a região agora da Crimeia. Aqui, ao observarmos esse mapa ucraniano, vocês certamente conhecem, sem dúvida, o mapa da Ucrânia. Vejam vocês, nós temos aqui nesta região do sul, no território da Ucrânia, que é justamente aí o território da Crimeia, e nesta região nós temos o domínio da Rússia desde 2014, quando a Rússia ocupa militarmente a região. Depois a Rússia faz um plebiscito nesta localidade e anexa para o seu país este território, conforme nós observamos, ok? Ao longo aí desses últimos 10 anos de tensões e conflitos envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Esta região aí é importante para a Rússia no que se refere ao abastecimento, não é? E também ao fornecimento de combustíveis, especialmente para o fronte sul da guerra, em especial para Kherson, que ocorre logo ao norte aí da região da Crimeia, nesta localidade que circula agora, conforme vocês podem visualizar, e também a região ali, a região de Zaporizhia, tá certo? Então aqui a Crimeia tem essa importância significativa, porque eventualmente a exploração de petróleo aqui nesta região, petróleo e gás, acaba sendo transportado aqui para abastecer aí a região de Kherson, por exemplo. Tudo bem? Então, houve inclusive o ataque nesta localidade sul do território da Península da Crimeia, afetando ali a região de petróleo importante, né? Agora, a região de Pokrovsk, onde e Avdiivka, no caso a região de Donbás aqui,
que a Rússia dominou a região, mas com um custo bastante significativo em termos de materiais e material humano, conforme nós mencionamos. Aí o estudo da guerra, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, um texto bastante longo, mas muito interessante, trazendo ali uma abordagem das perdas russas nesta região. Então, segundo ali, vai se discutir, a Rússia faz ganhos táticos importantes, mas a Rússia não tem conseguido fazer ganhos estratégicos na região leste do território da Ucrânia, tá? E aí, no caso, a Rússia teria perdido ali um número bem expressivo de equipamentos, em torno de 1.800 peças de equipamentos, 100 canhões, 25 tanques, 60 veículos blindados, enfim, um número bastante expressivo ali de perdas materiais da Rússia para conquistar a região de Avdiivka e, na sequência, avançar para leste da região do território no caso, avançar para o oeste, dentro da Ucrânia, ok? Na porção leste da Ucrânia, enfim, tá? Então, muito importante essa observação. Agora, avançando aqui no nosso mapa, vamos observar os ataques feitos pela Ucrânia de maneira bem sucedida contra a região da Crimeia, conforme nós observamos aí a Península da Crimeia. Nós temos ali campos de aviação que foram afetados por ataques por drones feitos pela Ucrânia. É o caso ali deste posto mais ao norte, esse campo de aviação aqui mais ao norte, a região de Saki, nesta localidade que circula agora, e também próximo à região Sevastopol, aqui no sul, que é pegando fogo, inclusive, não é? Esse campo de Belbek, tudo bom? Então, 2 importantes campos de aviação da Rússia, nesse território aí que é a Crimeia, tá certo? Aí vão falar que não é da Rússia, porque a Crimeia de fato é russo, mas de jure não é russo, porque ninguém reconhece aí basicamente no mundo que o território da Crimeia é da Rússia, enfim, não é esse o ponto aqui, né? Não neste vídeo, certo? E sim que a Ucrânia acabou atingindo esses campos de aviação, de certa maneira dificultando bastante a capacidade de resposta russa quando o assunto é aviação nesta localidade, não é? Então, a Ucrânia, conforme nós já observamos aqui em vídeos passados, tem feito ou busca fazer ataques precisos em cima de infraestrutura de guerra da Rússia, em especial em campos de combustíveis. Aliás, agora são 16 horas e 30 minutos, horário de São Paulo, no Brasil, e há alguns minutos as informações chegaram de que houve explosões na região dos campos de combustíveis ali em Feodósia, que é justamente também na Crimeia, nesta localidade aqui, porque havia incêndio já na região, né? E as explosões acabaram acontecendo, as informações chegaram para a gente a partir dessa gloriosa, importante sistema de comunicações que existe, que é muito importante, se dá de maneira pulverizada, não é? Não existe um organismo central que determina o que deve ou não deve ser informado por enquanto, não é? Mas de qualquer maneira, as informações dão conta de que o campo de combustível na região aí de Feodósia, no sul do território, porção sudeste, não é, do território da Crimeia, explodiu, trazendo, portanto, aí bastante danos, não é? Alguns danos para a Rússia no que se refere à utilização de petróleo e gás na guerra contra a Ucrânia, enfim, tudo bem? Alguns vão questionar o seguinte: a Ucrânia busca atingir os campos de combustíveis na região da Crimeia, forçando em boa medida a Rússia a utilizar a ponte da Crimeia, que nós temos 2 penínsulas aí. Uma delas é essa península que é a Península de Kerch, e a outra é essa península aqui, a península, no caso essa é a Península de Kerch, né, gente? Tudo bem? Essa daqui é a Península da Crimeia, tá certo? E aí há uma ponte aqui, e o objetivo da Ucrânia seria forçar a Rússia a utilizar essa ponte para bombardear essa ponte, como já fez em outros momentos aí ao longo da guerra, tudo bem? Então nós temos ao longo da guerra uma forte, ok, ataques bastante significativos por parte, né, tanto da Ucrânia quanto da Rússia à infraestrutura. Toda a infraestrutura que eventualmente possa ser utilizada para a guerra, nós temos tal infraestrutura sendo alvo de ataques, tá certo? Conforme nós temos observados aí ao longo desses últimos
2 anos e meio, tudo bem? Aliás, nós temos que ainda no sul do território, aí nesta região do Mar Negro e assim por diante, houve ataques, houve o posicionamento, melhor dizendo, por parte da Rússia, de modo bastante importante, de navios, embarcações de alto poder de fogo, tudo bem? Então, na região do Mar Negro, a Rússia precisa ter um controle bastante importante nesta localidade, e a Marinha Russa, então, vai colocar porta-mísseis nesta região aí do Mar Negro, em especial na porção ali leste do território do Mar Negro, ao sul de Krasnodar, tá certo? Inclusive em Krasnodar, conforme nós sabemos, a gente teve, inclusive, ataques da Ucrânia contra ali bases importantes da Rússia nesta região, enfim, tá certo? Aliás, eu não estou achando aqui um vídeo para mostrar para nós, para que nós observemos do que aconteceu na região do depósito de petróleo na Crimeia, onde a gente visualiza no horizonte a fumaça eventualmente ali. E tem outros vídeos que são tanto de dia, que mostram eventualmente pegando fogo, bem como também, certo? Outros vídeos à noite mostrando ali explosões, enfim, evidenciando justamente que os ataques ocorrem à noite e pega fogo ao longo do dia e ao longo do tempo vai ocasionando ali, ou vão ocasionando as explosões, enfim, nesta região do campo de combustível de Feodósia, conforme eu mencionava com vocês, tá certo? Tudo bem? Então aqui assunto importante esse, mais uma vez, a Ucrânia buscando atingir a Crimeia para tentar afetar de maneira específica a infraestrutura de guerra da Rússia. É claro, um campo de combustível não é necessariamente, não é isso? Como nós vamos dizer, né, gente? Não é necessariamente uma estrutura de guerra, mas o petróleo, o gás, enfim, é usado, ok, na guerra, seja para a fabricação industrial ou mesmo para a geração de combustíveis e assim por diante, evidentemente, né? Então, a Rússia agora coloca, conforme eu mencionava, os mísseis, navios de importância significativa na região do Mar Negro, justamente para tentar abater ali os ataques da Ucrânia, enfim, contra a região da Crimeia. Porque na região da Crimeia, nós temos ali o porto, que é o Novorossiysk, ok? Fica mais para o leste, aí eu acabei não pegando o mapa para mostrar para vocês. Lembrando a nossa característica importante aqui do nosso canal, que é justamente o mundo no mapa, né, gente? Certo? Lembrando aqui o mundo no mapa e pedindo a você, reiterando, deixa o like, se inscreva, divulgue o nosso conteúdo. E você quer aprender em profundidade a questão da geopolítica, dê uma olhada no nosso material, adquira o nosso e-book para você ter um material seguro para estudar geopolítica e saber quais caminhos seguir para entender sempre mais e mais e assim por diante, ok? Agora vamos observar aí o fronte de guerra, vou projetar para vocês aqui novamente os mapas, observando aí os frontes de guerra, não é? Região importante, a região de Kursk. Houve uma discussão que o Putin estava a fim de dialogar com a Ucrânia para que chegasse a um caminho para a paz, né? Porém, a incursão militar da Ucrânia no território de Kursk fez com que houvesse uma declinação aí por parte da Rússia no sentido de discutir a paz, ok? De negociar paz e coisa do gênero, tá? Então, há essa discussão no atual cenário. Agora, ao mesmo tempo, nós temos uma contraofensiva russa na região. Eu mencionei aqui com vocês o seguinte, olha, a Ucrânia acabou ocupando 1.300 km² dentro do território da Rússia, ok? Eu vou aumentar aqui o mapa para nós observarmos. Vejam só, na cor azul, a gente visualiza a região onde a Ucrânia ainda domina, perfeito? Na cor azul. Agora, quando nós observamos na cor vermelha, estes territórios na cor vermelha são territórios que a Rússia já retomou, ok? Então, na cor vermelha são territórios que a Rússia já retomou dentro do território de Kursk, dentro do território russo. Então, se no primeiro momento a Ucrânia chegou a dominar 1.300 km², conforme nós observamos aí,
Hoje a estimativa é que a Ucrânia tem um pouco mais de 800 km², de modo que realmente houve uma retomada de território por parte da Rússia, em especial a região, né, de Snagost, que nós falamos aqui, quando ela foi retomada, por exemplo, não é? E a região aqui mais ao sul também foi retomada, apesar da tentativa ucraniana de avançar nesta localidade, ok? No outro fronte, a fim de chegar na região de Gluskovo, conforme nós observamos também, tá? Mas mesmo assim a Rússia já fez aí uma contraofensiva nesta região ao sul de Gluskovo e retomou ali parte do território, ou seja, a empreitada militar da Ucrânia dentro do território russo tem sofrido alguns reveses, sim, ok? Aí é difícil, né? Esses tempos apareceu um bocó dizendo que a Rússia reconquistou o território de Kursk, que a gente não menciona sim, né? Só que não foi todo Kursk, é uma parte do território que foi reconquistada aí pela Rússia, sim, ok? Ao mesmo tempo, uma pressão ucraniana na região de Korenevo a fim de tentar avançar, tá bom? Conforme nós podemos observar aqui nesse mapa, há uma pressão ucraniana na região de Korenevo e muitos combates ocorrendo nesta região de Lyubimovka, que nós já falamos aqui também. Então a Rússia ela faz a reconquista de Snagost e marcha aqui na direção do leste, na direção de Lyubimovka, mas ela não conseguiu avançar mais e os ucranianos estão segurando aí a tentativa de retomada do território por parte dos ucranianos, por parte dos russos no caso. Aqui, quando olhamos para o sul, a região de Guievo, importante também, a Rússia tenta reconquistar esta região, consegue avançar, mas para, ok? Então nós temos que a Ucrânia, no atual cenário, ocupa em torno de 800 km² dentro do território da Rússia, na província, no Oblast de Kursk. Tudo bem? Por fim, vamos observar, conforme eu mencionava com vocês aqui, o eixo de avanço russo na região de Advika, ok? E para leste de Advika, que é o que nós estávamos mencionando, realmente houve um avanço russo de maneira bastante significativa. E eu até mencionei com vocês aqui a estimativa, por exemplo, que para a Rússia conseguir conquistar o território de Advika, ali teria perdido pelo menos 15 mil homens, não é? E aí até alguém comentou, não, mas como assim perde 15 mil homens e mesmo assim é vitoriosa? Ué, a vitória se dá com muito suor, sangue e lágrima, desgraçado. Não é? Presta atenção nisso. Não é porque a Rússia avança no território da Ucrânia que não há perdas humanas e materiais significativas, tá? Então, a Rússia sim tem conquistado parte do território da Ucrânia, tem avançado nesta região do eixo de Chassiv Yar, Toretsk e Vuhledar, conforme nós estamos mencionando aqui. O foco da Rússia agora é tentar chegar na região de Pokrovsk, tá? Mas isso não se dá de graça. Tem uma resistência ucraniana, tudo bem? Muitas baixas, inclusive. E do lado russo, o avanço se dá com muita perda de vida, tá certo? Com um custo humano bastante considerável. Aliás, aqui está uma das questões da vantagem russa em relação à Ucrânia, que é o número de pessoal. A população da Ucrânia antes da guerra é de 44 milhões de habitantes. A população da Rússia, 140 milhões de habitantes. Então, população faz diferença. Tudo bem? Claro, é um dos elementos. Alguém vai falar, não, o que faz diferença são artefatos tecnológicos e militares. É claro que sim. Obviamente que sim. Entretanto, um dos elementos fundamentais para a questão da geopolítica é a demografia, a população. Tudo bem? Você quer aprender melhor sobre isso e aprofundar o seu conhecimento, saber ficar inteligente? Dê uma olhada num guia de estudos que nós fizemos para quem quer realmente entender as coisas, sair da superfície, aprofundar, saber mais, ficar mais inteligente, né? Onde nós temos ali no nosso material uma indicação para que o aluno estude fundamentos da geopolítica, ou seja, quais são os autores clássicos importantes da geopolítica que se pode ler para entender doutrinas geopolíticas, ok? Sobre as teorias, enfim, as diversas correntes, por exemplo. E quando a gente discute as questões da geopolítica, um dos fatores importantes, além do território, dos recursos naturais, do formato territorial que o país tem,
Outro fator, por fim, importante é a população. A população é tão importante porque, ao ponto de, se você investe pesado em qualificação de mão de obra, essa mão de obra tem condições de ser CEO de empresas de tecnologia. Exemplo, um país pobre, miserável, a Índia. Aí você pega os principais CEOs ali de empresas de tecnologia, do Google, Microsoft, IBM, tudo nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Boa parte dos CEOs, os grandes pensadores ali administrativos, certo? Boa parte deles de origem indiana, justamente evidenciando aí a importância da mão de obra humana qualificada, a importância da população, enfim. Então, a vantagem russa em relação à Ucrânia é a população em boa medida, o tamanho demográfico, enfim, tá? Então aí um mapa destacando melhor a região de Vuhledar ao sul, aqui, né? E a região aqui, ó, de Advika, onde a Rússia perdeu um número bastante considerável de mão de obra, né? Não mão de obra, né? Muitas baixas, tá certo? E a perda considerável quando o assunto é equipamentos, tudo bom? Então, repito, a estimativa é que a Rússia perdeu 1.800 peças de equipamentos pesados nesta localidade, ok? Na direção de Pokrovsk, bem como teria perdido também um número muito expressivo de veículos de infantaria, né? Pelo menos 1.000 veículos blindados, certo? Quase 600 tanques e assim por diante, ok? Um número muito expressivo conforme estamos aqui comentando, tudo bem? Então, se você chegou até aqui, eu vou agradecer a sua presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica e mais ainda, adquira um material para você estudar, ok? E deixar de passar vergonha quando o assunto é geopolítica nas redes sociais. Bons estudos e, conforme sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.